Estou feliz com o Pai nesta noite. Se você disser que você não está feliz, eu vou devolver o microfone aqui para o pastor Leves e vamos para casa. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer aqui hoje. Se eu fosse embora agora, isso não é frase pronta ou jargão, não, é real. Se eu saísse por essa porta agora, pode ter certeza que eu ouvi aquilo que eu precisava e Deus falou fortemente comigo. Para que a fé do nosso irmão Armando seja aumentada nesta noite, tudo aquilo que saiu da boca dele, eu só tinha falado para Deus. Deus conhece a nossa história, Deus conhece o seu coração, e por isso estar numa presença como essa é algo indescritível. Não tem como. Você falar com palavras é impossível. Se você sair daqui hoje e amanhã tentar falar para alguém como foi o congresso, durante todo esse período Deus tem feito alguma coisa. Eu sei que você não vai conseguir descrever com palavras, porque é algo de Deus. E sei que Deus tem feito muita coisa durante estes dias e hoje não vai ser diferente. Sem mais delongas, eu quero pedir para você já abrir a sua Bíblia. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou fazer um cara hoje aqui, não sei se vai ter. Eu já sou meio desastrado, então vê se eu estou aqui, não vamos. Querido, o tema já foi dito aqui, né? Ainda assim está negociado comigo, lá em Gálatas. Gálatas 5, verso do número 8. Obrigado. Depois pode tirar, vai ser só no começo, depois não vai ter espaço aqui. Gálatas 5 e 8. Enquanto os irmãos procuram aí, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque o Senhor deu a oportunidade de estar pregando um retiro, acho que foi 2020, né, pastor? 2020, o último retiro aqui. Foi algo incrível que Deus fez lá. Então eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida do pastor Leves, que é o responsável aqui do nosso setor, da nossa igreja. Juntamente aqui com os pastores que estão aqui ao altar. Pastor, começar daqui para cá para não cometer nenhuma injustiça, né? Pastor Francis, pastor Fabiano, meu pastor, que é o pastor Itamar, pastor local, irmão José Lante, que me acompanha aqui. E Deus tem aberto as portas para estar pregando em muitos lugares. E onde eu chego, eu tenho dito que eu só estou lá porque eu tenho primeiro a permissão de Deus e a bênção dos meus pastores. Porque tem pregador que chega e você não sabe de onde ele veio, de onde ele apareceu. Então eu gosto sempre de honrar o pastor que é da casa, quando eu vou pregar, e também aquele que me liberou a estar. Então, é um grande prazer e uma grande honra estar aqui, né? E ver aqui a minha esposa que está lá no fundo, e o meu filho que eu já vi ele dando lugar. Isso porque ele estava tímido antes de vir para cá. Jesus amado, glória a Deus. Ele puxou o pai, ele é tímido, de família. É tímido só até a hora que o Espírito Santo pega. Quando pega, não vai embora de timidez. E não tem lugar para timidez aqui, amém? Irmãos, quem encontrou, diga amém. Vamos ler rapidinho aqui, porque esse texto é o texto base aqui do retiro. O tema do evento diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, 6 e 8. Isso, eu falei 5, né? Então é o 6, me perdoe. 6 e 8. Vou esperar você virar a página. Se for a Bíblia Pentecostal aqui, você já está na página seguinte. Só você dá uma viradinha antes de Efésios aí. Então vamos ler de novo. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito do Espírito ceifará a vida eterna. Glória a Deus. Pode se acelerar.
Aliás, antes de falar aqui, também parabenizar todos os jovens, sem exceção, todos os jovens aqui e todos os que fizeram parte deste trabalho. Né? As irmãs que estão lá cozinhando, os irmãos que estão aqui produzindo, dando glória, tocando. Eu creio que só vai sair daqui vazio quem quiser. Não tem como. Não tem como. Depois não põe a culpa no pregador, não põe a culpa no pastor. Não. Só se você quiser sair vazio, porque a casa está cheia de glória. Está cheia de glória. Veja, eu falei com Deus sobre uma palavra para pregar aqui nesta noite. E Deus, depois de algumas horas falando com o Pai, falei: Deus, toma minha boca para que eu não venha falar aquilo que eu queira falar, mas aquilo que o Senhor quer falar para aquele povo, aqueles jovens. E Deus me levou a algumas reflexões aqui, e eu quero refletir com você tudo aquilo que Deus mandou. E o tema, ele é muito pertinente, porque ele fala de semeadura, né? Então ele fala aqui: porque o que semeia na sua carne colhe a corrupção, mas o que semeia no Espírito, a vida eterna. Veja, está aqui falando sobre semeadura, sobre semear em solo. Veja, quando você semeia, quando você lança uma semente sobre uma terra, sobre um solo, pelo menos isso vai acontecer, e durante pelo menos 3 processos vai acontecer durante estes estágios entre a semeadura e a colheita do fruto. Então, a primeira fase é a fase em que nós lemos, é a fase em que Deus revelou na sua palavra, em que alguém vai e lança uma semente sobre o solo. E pelo menos 3 fases vão acontecer. Podem ter mais na microanálise, na análise biológica principalmente. Você pode detectar microprocessos durante uma semeadura, durante um desenvolvimento de uma planta, de uma árvore, a partir da germinação da semente. Mas eu quero aqui destacar para vocês pelo menos 3 deles. O primeiro é esse que nós vemos aqui, que é a semeadura. A segunda etapa é a etapa onde quem semeou, ou alguém encarregado disso, vai cuidar, vai zelar daquilo que foi semeado. Então alguém foi e lançou uma semente, e alguém vai então cuidar, vai tratar, vai irrigar todo o processo para que aquela planta seja desenvolvida. E o terceiro aspecto é o último estágio. Podemos dizer que é aquele estágio onde vai se colher aquilo que foi plantado, vai colher aquilo que foi semeado e passou durante o estágio. Quem passa e vê uma bela árvore, quem vê uma planta, né, um pé de manga, de abacate, qualquer que seja, como eu gosto de fruta, você olha ali e você nem imagina, né, todo o processo até chegar àquele estágio da colheita. E a Bíblia Sagrada, essa aqui, ó, que nós lemos, tem 66 livros, nós lemos, e você creio que já leu pelo menos umas 3, 4 vezes a Bíblia, você sabe disso, que a Bíblia, ela é a bússola para que esse estágio e este processo seja iniciado até a sua conclusão. Então, de Gênesis a Apocalipse, você vê todo o ensinamento para o homem seguir esse procedimento, seguir estes passos até chegar finalmente à colheita. E quando nós vamos para os profetas, alguns deles, ou se não todos eles, foram homens, inclusive o irmão Armando disse aqui sobre um homem que eu gosto muito, sobre o profeta Elias. Talvez eu cite ele, porque eu não consigo muitas vezes pregar sem falar deste grande profeta. E um dos profetas, como o profeta Isaías, foi aquele que profetizou. E se você pegar toda a história de Israel, eu não quero aqui me atar a fato histórico, mas só para você entender de que esses homens foram levantados em períodos nos quais Israel, no qual Judá, o reino do sul, o reino do norte, no qual esses reinos passavam por problemas, por crises. Então, quando você vê o profeta Isaías, o profeta messiânico, sendo levantado como profeta para falar ao povo, você vai ver ele falando a uma nação que está numa decadência moral e espiritual. É uma crise espiritual e moral, até mesmo econômica.
Quando você pega o profeta Jeremias, por exemplo, você vai ver Jeremias e Deus levantando Jeremias para uma nação que estava em decadência também moral. É quase que unânime, porque quando alguém começa a se decair na fé, a semelhança ela é percebível aos olhos. Você logo vê que aquela pessoa que era fervorosa, ela vinha para o culto, ela dava lugar para Deus, ela começa a ficar triste, ela começa a ficar distante, ela começa a correr, né, de compromisso. Pode ver, quando você começa a chamar ele, vamos para a oração, quando começa a fugir muito é porque, não vou generalizar, mas normalmente ele já está numa decadência espiritual. Talvez não esteja ainda desviado, mas ele está numa decadência. E Deus me trouxe aqui não é para apontar pessoas que estão em decadência moral, espiritual, não. Porque todos aqui têm as suas crises e as suas necessidades. Mas Deus me traz aqui hoje, nesta noite, como um profeta, para interceder pela sua vida. Então, se tem alguém aqui passando por crise, hoje é a noite que Deus vai sanar essa crise. Veja, Isaías profetiza para uma nação que está em decadência moral. Jeremias também profetiza para uma nação que está numa decadência moral, espiritual. Quando você escolhe um pouquinho a Bíblia e vai para o profeta Oséias, você vai ver Oséias também profetizando para uma nação que estava em ladeira abaixo com relação à decadência, ao pecado. Estava numa neutralidade espiritual. O pecado chegou de tal forma que às vezes o pecado ele neutraliza. Ele faz com que o cérebro, ou com aquela pessoa que ora era adorador, ele se seque tanto. Ele até se esquece de como ele era lá atrás, quando ele era aquele adorador tão fervoroso. E você pregar para alguém que está passando por isso é difícil. Não é, pastor Arnaldo? Estou profetizando já. É difícil, mas não é impossível. E eu fico feliz porque na Bíblia nós vemos sempre Deus tendo misericórdia de alguém, levantando um profeta, levantando alguém para falar para esse outro alguém, ou até mesmo para uma nação. Veja que eu citei aqui Isaías, Jeremias, citei aqui também o profeta Oséias, e tem um outro profeta chamado Joel, que Deus me faz lembrar aqui, e talvez eu fale um pouquinho mais sobre ele. Joel vai profetizar, e quando Deus chama Joel precisa entender qual era a situação caótica da nação de Judá. Veja, se você pegar o primeiro capítulo de Joel, você vai ver que houve uma grande devastação. Veja, o tema aqui fala sobre semeadura, sobre colheitas, tudo isso. E se você ler o profeta Joel lá no começo, no primeiro capítulo, você vai ver Joel falando que houve uma grande devastação sobre a lavoura. Sim ou não? Ele fala que a lavoura foi corrompida, foi degenerada, foi esmagada por gafanhotos, por pulgão, por insetos que eles devoravam a lavoura, de tal forma de que a economia da nação também é em decadência. E quando Joel fala sobre esta crise e sobre esta devastação em sua lavoura, e isto foi no sentido literal, veja, no sentido literal, no sentido real, no sentido também espiritual, porque ao passo que a lavoura da nação ia em decadência, a nação, a vida espiritual daqueles crentes também iam de mal a pior. Então eu comecei a ler e comecei a observar o ensinamento que Deus estava querendo falar comigo, porque a nação estava em decadência espiritual, moral. Escuta, decadência moral e espiritual. Talvez você já encontrou esses elementos na sua cidade, na sua casa, até na sua igreja, até onde você mora. Alguém que esteja vivendo em decadência moral, espiritual, econômica, financeira, e por aí vai. E Deus levanta o profeta Joel para pregar para esse povo e falar para eles que era necessário arrependimento, era necessário
arrependimento, era necessário rasgar o coração diante de Deus. Quando Deus fala com Joel, Deus fala para a nação que há uma esperança. Há uma esperança. Eu já fui um desviado quando eu era mais jovem. Eu fui aquele rapaz que era tão espiritual e que outrora foi para o mundo, experimentou coisas do mundo e não queira passar pelo que eu passei. Eu não estou dizendo isso, é para você, é para que você entenda que tudo que está acontecendo lá fora hoje é um dia de carnaval, né? Uma noite de carnaval. Vim por cá e eu vi muita gente orando, gritando, pulando. Eu falei, coitados, porque eu também daqui a pouquinho vou pular tanto, mas é uma alegria de ver muito diferente dessa. E nessa fase que eu vi o quanto era difícil, porque ninguém cai do dia para a noite. Quando eu digo cair, não estou falando que cai no pecado, essas coisas, cai também, viu? Mas quando eu caí, queda espiritual, sabe quando é desânimo? Você não sente mais prazer em estar na igreja, no culto. Você não sente mais prazer. Você vem por vir, você ora por orar, você até jejua para cumprir o protocolo. E nesse momento, eu percebo que Deus começa a levantar a pessoa para ser profeta e ser intercessor na nossa vida. E um dia entrou um profeta lá em casa, porque quando eu congregava na igreja, determinada igreja lá, eu tinha muito amigo, mas quando eu fiquei desanimado, fiquei em casa, não queria mais ir para a igreja. E Deus falava comigo. Aí teve um profeta, porque assim, quando Deus levanta é sempre um doido, irmão, sempre um doido, não adianta. Eu não conheço nenhum profeta normal. Só tudo maluco que nem nós, no bom sentido da palavra. Por quê? Porque dá lugar, crer no Espírito Santo, crer na presença de Deus, não está limitado apenas a letra. A teologia é excelente, já fiz e gosto, mas eu gosto, e hoje eu fiquei aqui, não falo isso para o meu mérito, mas eu sempre fico pelo menos 4 horas preparando, Deus, só que quando eu chego, é impressionante porque Deus ele já mostra como está no ambiente do culto, e ele começa a direcionar para aquilo que a igreja precisa. A igreja precisa de algo, e Deus já está falando aqui. Glória a Deus! Deus levanta Joel para pregar para esta nação, para este povo. E Joel está pregando, Joel está profetizando. Olha, Deus mostra aonde nós erramos e espera que haja um conserto. Veja, foi algo maravilhoso que Deus fez hoje aqui. Foi ou não foi? E vai fazer mais. Mas você precisa se lembrar que esse retiro está acabando. Eu falo isso quando eu prego em congresso, está acabado. E o que vai prevalecer é o que você vai viver depois que tudo isso acabar. Que isso não possa ser um momento, apenas um momento, mas tem que trazer resultado de mudança de vida. É tão bom nos encher do Espírito Santo, mas eu tenho muito cuidado em sair meditando Deus, o que eu absorvi para me encher, para sobreviver durante esses dias que me vem pela frente. Porque não pense você que quando você sair daqui vai ficar tudo bem, não. Você se enche aqui de Deus e você mal sai por essa porta, o diabo está te esperando para te afrontar, para te bater, para te caminhar. Só que você se encheu, e se você se encheu verdadeiramente, você vai ter gás, e vai ter ânimo, e fogo, poder e azeite para sobreviver ao que vem pela frente. Aleluia. Eu quero fazer aqui um paralelo de Joel e falar também sobre um profeta que eu gosto muito, que é o profeta Oséias. Aqui no livro do profeta Joel, ele vai falar no capítulo 1 sobre a devastação da lavoura. Se você percorrer o livro do profeta Joel, ainda no capítulo 2, ele vai conclamar o povo. Vou falar de Oséias, mas só concluindo aqui. Joel vai conclamar o povo a fazer um jejum, uma oração, clamar a Deus, se converter nos maus caminhos. Só que se você for até o versículo 28, do mesmo capítulo 2, você vai ver Deus fazendo uma promessa à nação. Glória a Deus, aleluia. Irmão, é sempre um processo estruturado, tem começo, meio e fim. As coisas de Deus não são bagunçadas, tem processo, tem início, meio e fim. E Deus fala que aquilo que Ele começa, Ele é fiel para terminar. Então Deus vem, Deus levanta o profeta, orienta a nação, conclama, pede para que o povo conclame, para que se unam, para que clame a Deus.
Deus se despedir, rasgue o seu coração, não apenas rasgar as suas vestes, os seus sacos, panos de saco, mas rasgar o seu coração e clamar a Deus por misericórdia, porque Deus ele é misericordioso. Então você tem o processo 1, que é o reconhecimento. Israel, Judá, reconheçam o seu pecado, a sua miséria. E quando você vai aqui para o segundo estágio, Deus está dizendo assim: clama a mim, peça perdão, peça misericórdia. E quando você vai aqui para o capítulo 2, o verso 28, há uma promessa. E a epígrafe desse texto diz: promessa da efusão do Espírito. Repita comigo: efusão. Efusão. Não, mais forte, diga efusão. Efusão. Dá para melhorar, diga efusão. Efusão. Efusão do Espírito. É uma promessa. E se você ler um pouquinho com mais detalhe, vai falar assim, ó, só para você entender, não estou saindo do contexto, mas eu preciso dizer isso. E há de ser que depois de todo o processo, depois do reconhecimento, eita glória! Ó, uma foto interessante. Tem gente que pulou muito e vai pular muito aqui. Só que se você pular aqui e não trouxer resultado lá fora, não foi Deus, foi emoção. Mas se você pular aqui e você ver resultado na sua vida, pode ter certeza, não tenha dúvida de que Deus te tomou aqui de uma forma especial. Porque sabe por quê? Porque tem resultado, a promessa de Deus. Deus diz assim, ó: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a promessa de Deus de derramamento do Espírito sobre toda a carne. Só que é preciso viver o processo, viver as fases do processo. E você precisa viver cada uma dessas fases. É impossível você passar por isso e não ser avivado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós falamos da primeira fase, que é a fase de lançar a semente, é a fase onde você lançou a semente, plantou, colocou ela no seu devido lugar. E vem a segunda fase, que é a fase de você tomar conta daquilo. Você vai cuidar, você vai regar, você vai zelar por aquilo que você começou. Talvez tem gente que planta, mas outras pessoas vão cuidar do mesmo no mundo espiritual, por exemplo. Mas eu prego numa igreja, você que faz a obra, prega na rua, você vai ver que Deus faz a obra lá. Muitas vezes depois você nem vê mais a pessoa, alguém vai zelar, vai cuidar. Mas veja, dentro do processo espiritual, eu e você, vamos pensar que nós somos esta semente, que ela foi semeada. É necessário que nós agora venhamos cuidar da nossa vida espiritual para chegar à terceira fase, que é a fase da colheita. Veja, teve gente que aceitou Jesus, ele veio para a igreja, ele aceitou Jesus, a semente foi lançada. E se você olhar, você vai ver que não houve evolução. Houve uma falha no estágio 2. Para chegar ao estágio 3 tem que ter uma conclusão do estágio 2. Outro dia eu preguei lá na central e eu falei uma frase assim que quem joga videogame sabe que não dá para passar para a fase 3 sem passar pela fase 2. Aí acabou o pastor Itamar me chamou e falou assim: rapaz, você cometeu uma falha lá. Meu Deus, minha perna fez assim. Jesus, ele falou: você não entende de videogame não, porque tem videogame que você consegue avançar a fase sem passar pela primeira e segunda mão que você está falando. Eu não conheço muito de videogame. Mas veja, para chegar na fase 3, no mundo, vamos pensar aqui no mundo espiritual, também algumas coisas da terra, você precisa passar pela fase 2. E se voltarmos para Joel e pensarmos de que dentro da fase 2, Joel está conclamando o povo para adorar, conclamando o povo para derramar o Espírito. E eu queria fazer agora uma conexão com Oséias, perdão. Se você ler Oséias capítulo 5, capítulo 6, há algo que conecta aqui o texto também que nós lemos em Joel, porque diz assim: ó, vinde
e tornemos ao Senhor. Se você ler Oséias e Joel, você vai ver os profetas clamando, os profetas levando a nação, clamando ao arrependimento, mudança de vida. O que Deus quer de fato é mudança de vida. É isso que Deus quer de nós. Eu vou bater nessa tecla aqui até o fim. Deus quer mudança de vida. Eu não sei a forma com que Deus vai operar. Como eu vim na dependência dele, então a forma que ele mandar falar, eu vou falar. O que Deus quer é mudança de vida. Mudança de vida. E mudança de vida tem que ser de fora para dentro. Não pode ser. Tem que ser de dentro para fora. Não pode ser. Tem que vir daqui. Ó. Eu tenho que acreditar, obedecer e viver a palavra. O Armando também profetizou. Tem que ter mudança de vida e tem que viver a palavra. Não somente pregar a palavra, tem que viver a palavra. E Oséias, no capítulo 6, ele faz uma observação. Ele fala assim: ó, vinde e tornemos para o Senhor. Veja, Joel está incentivando o povo a orar, a clamar por arrependimento. E quando você vai para Joel, Joel também está a mesma linha, porque o Espírito é o mesmo e Deus conhece o coração de Israel, de Judá, e conhece o coração de cada um que veio para esse retiro aqui hoje. E a palavra de Oséias diz: vinde e tornemos para o Senhor. E hoje à tarde eu falei: Deus, que mistério lá nesta frase: vinde e tornemos ao Senhor. Tornar, a palavra tornar significa voltar ao estado original. Meu Deus! Forte. Vou repetir: tornar-se é voltar-se ao estado original. E aí eu falei com Deus: o que é voltar ao estado original para um crente? Aliás, eu falei: Deus, o que é voltar ao estado original? Primeiro para mim, porque para eu pregar eu tenho que primeiro aprender a viver, pensar o que é feito comigo para falar para alguém. E Deus falou: pois é, lembra de quando você aceitou a mim? Lembra de quantas horas você orava? Como a comunhão era mais estreita? Porque num primeiro amor há um grande fervor. Glória a Deus! E Deus nos desperta, Ele despertava a nação de Israel para voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor. Então veja, quando Deus está dizendo: vinde e tornemos ao Senhor, Ele está dizendo assim: ó, volte ao estado original. Volte ao estado original. Eu sei qual era o meu estado original quando eu aceitei Jesus. Você sabe qual é o seu estado original. Escuta, quando Deus cria Adão e Eva, Deus cria com um propósito. Havia uma adoração voluntária, havia uma adoração, mas também havia um direito de escolha. O diabo, que tem gente que também não gosta de falar o nome dele, eu não tenho medo de falar o diabo, o Satanás, porque ele tem poder, mas não poder perto do nosso Deus. Quem é ele perto do nosso Deus? E o diabo tentou ofuscar o projeto de Deus. O diabo tentou manchar. Escuta, ninguém mancha quando o projeto é de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Pessoas mancham o nome, pessoas mancham roupa, mancham o nome. O nome faz o que quiser. Mas veja aqui, ó, quando Deus ele faz o projeto dele, não tem como manchar, porque foi criado por ele. E Satanás viu Deus projetando o homem, Adão e Eva, para uma perfeita adoração. E Satanás foi lá para tentar ofuscar. Ele quebrou, tentou desfazer, mas Deus, através de Jesus. Outra coisa que não pode haver numa mensagem, não pode deixar de citar, é o nome de Jesus. Ele é o principal da festa. Eu gosto de falar sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, mas Jesus é o responsável pelo que está acontecendo aqui hoje. Jesus é o responsável por tudo que está acontecendo aqui hoje. E Jesus, Deus através de Jesus, Ele vem para reconciliar e para tornar o homem ao seu estado original. No sentido amplo do plano de salvação para o homem, Jesus vem para juntar o elo entre o homem e Deus, porque erramos o alvo, e toda vez que alguém erra o alvo,
É necessário conserto. Toda vez que alguém erra o alvo, é necessário juntar de novo o elo. É necessário voltar ao estado original. Ei, Deus está dizendo, é noite de voltar ao estado original. É noite de voltar ao estado original. No estado original eu oro muito. É forte. Quando eu erro o alvo, eu oro pouco. É verdade. No estado original eu sou uma bênção. Eu pulo e rodo e planto bananeira. Mas quando eu erro o alvo, eu não quero nem levantar do sofá para orar. Vai profundo na terra, chegou. Quando eu erro o alvo, irmão, sai rajada de glória, aleluia, sai profecia linda e estranha. Mas quando eu erro o alvo, a minha boca só sai besteira, palavrão, falo mal da irmã, falo mal do irmão, falo mal do pastor, falo mal de todo mundo. Porque ele é igual, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se é igual agora, depois é de novo. Vai errando, mas Deus me trouxe aqui para dizer: é noite de parar, neutralizar a ação do diabo. Ó, tem gente que está sentada desse lado aqui. Só para você saber, vai na direção da minha mão aqui, ó. Fala, Deus. Olha o que Deus começa a fazer com você aí agora, no meio da mensagem, que chega dentro da voz. Eu estou na dependência de Deus, quem está na dependência de Deus não tem medo. Aleluia, quem tem a série, cada fica de Deus. Você também. Tem quantos anos? Você. Glória. E graça. Interessante porque eu me peguei agora, preciso falar aqui fora do mundo. Mas a unção que está descendo sobre a cabeça de vocês é aleluia. Tornar o estado original, porque para chegar até o estado final você tem que voltar. Olha, nós não vamos chegar ao céu se permanecermos no estado que nós nos encontramos. Porque achar que o céu é para gente que somente fala em língua, prega, profetiza, dirige igreja, não. O céu é muito. A Bíblia diz que a porta é estreita, não é larga. Para entrar no céu é difícil. E eu fico feliz, pastor Itamar, porque
Eu vinha dirigindo, eu gosto muito de observar detalhes. Eu passava de lado do jovem, eu via ele sorrindo, mas eu via uma tristeza dentro do olhar dele. Eu falei, não, essa alegria dele não é verdadeira. Aleluia! E aí passa perto de outro. E ontem mesmo eu vim de São Paulo, estive pregando lá no setor 18, no Belém. E saindo de lá, ia uma igreja num lugar bem afastado. E passamos por alguns jovens que estavam também já na euforia do carnaval. Eu consegui enxergar também a tristeza. Eu via aquela falsa alegria. Aí eu fiquei pensando assim, amanhã eu vou lá no retiro. Ai, tão bonito, meu Deus, o fogo está caindo lá desde sexta-feira. Mas aqueles crentes que estão lá, a alegria deles é um negócio diferente do que eu estou vendo aqui na rua. É algo que, não, eu não vou ficar falando muito aqui porque falar não resolve, só falar, fala. Você vai sentir aquilo que Deus quer para você. Agora tem gente lá injetando droga nas veias, tem gente parando na biqueira, como eu fazia, pedindo uma pedra de crack, eu pedindo um espírito, de cocaína, alguma coisa assim. Ele vai se alegrar durante não vou dizer que isso não por ser hipócrita, ele vai passar até uma alegria durante essa noite aqui, mas amanhã ou daqui, se é que ele chega até amanhã. Fala, Senhor, Senhor, oh, aleluia. Agora aqui não tem droga, não tem cocaína, não tem crack. Não se escandalize que eu vou perguntar agora aqui, mas eu vou perguntar. Quem usou crack hoje aqui? Levanta a mão. Tem alguém que está sob efeito de droga aqui? Alguém que pelo menos tomou uma cerveja, um vinho? Ninguém, não, né? Não tomou, né? aleluia! Mas quem já se embriagou do Espírito aqui? Levanta a mão. Tornemos ao Senhor, volte ao estado original. Se você olhar o capítulo 6, o verso de número 3, ele vai falar, não precisa ler não, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva. Eu quero que você grave isso agora, como a chuva serôdia. Repita para alguém aí, chuva serôdia. Mais alto, chuva serôdia. Arregar terra. É forte. Quando está no segundo processo, que é o processo do cultivo, de cuidar, de zelar, tem algo que antecede. E se você for estudar sobre isso, diz que a chuva serôdia é aquela chuva que vem quando a colheita está próxima. Olha que interessante. Quando a colheita está próxima, os frutos estão ficando maduros, vem a chuva serôdia. Aleluia. E Deus, não sou eu, Deus está prometendo aqui. Você está entendendo o raciocínio? Israel, reconheça o seu estado miserável. Reconheça que você não é nada sem mim. Você pega porque eu sou Deus na tua vida. Você cuida porque eu sou Deus. Reconheça que tu és. Reconheça que você errou algo, que você pecou. E agora torne a ser o que você era. Não, a ser o que você era. Porque a Bíblia diz que agora da segunda casa vai ser maior. Então eu quero profetizar que o seu ministro, escuta, olha mesmo, isso aqui é profético, isso aqui não é papo de pregador. Tem aqui um marco sendo estabelecido na vida de jovens aqui. Não são, ó, eu queria falar que é para todos, mas tem gente que prega e fala todos, não são todos, todos aqui vão ser abençoados, mas tem alguns aqui, ó, que está sendo um marco de Deus na sua vida hoje, dentro da sua vida ministerial. O que é um marco? É
aquilo que você vai lembrar, aquilo que vai fazer uma marcação entre o antes e depois, a partir de hoje. Nossa, eu vou te colocar aonde você nunca imaginou. Você vai me esconder essa hoje é um marco espiritual. Porque reconheceu que errou algo, se tornou ao estado original, e por isso virá sobre ti um derramamento do Espírito Santo. Escuta, eu queria muito, eu lutei que nem já falou do povo, eu falei, Deus, eu queria muito chegar lá e já entrar pegando sobre avivamento, mas Deus falou, não, você primeiro vai falar em que existe um Deus. Pastor Francis, nós somos pentecostais aqui, mas às vezes a gente vai chegar e já quer soltar logo, deixar por. Mas Deus falou, calma, rapaz. Tem gente que está precisando voltar ao estado original, eu vou falar de novo. Fique tranquilo, que você não está num ambiente que alguém vai te envergonhar aqui não, tá? Porque profeta que envergonha o homem assim, olha, deixa eu dizer, Deus conhece tudo que você está passando, tudo. Mas Ele não te trouxe para te envergonhar, Ele te trouxe para te levantar. Levantar é diferente. O diabo quer isso, o diabo quer te envergonhar. O diabo está falando assim, rapaz, você não merece estar aqui. Você é o pior desses. Mas Deus está dizendo, não quero nem saber o jeito que você está aqui. Porque eu sei que hoje você vai tornar ao estado original. Aleluia. E Deus conhece o seu estado, e Deus fala a palavra através do capítulo 6, então que mandaria esta chuva serôdia que antecipa a colheita. Antecipa a colheita. O texto aqui, que é o texto do Congresso, que fala sobre colheita, me trouxe aqui uma grande reflexão, e você não precisa abrir comigo, mas quando nós vamos ler o texto em Jó capítulo 14, ele dá um exemplo claro sobre o que nós estamos falando aqui. Porque Jó capítulo 14 e verso 7, ele vai falar que a planta, a árvore, olha para mim, vamos pensar aqui que você passou pelo estágio da semeadura, semeou, regou, a chuva serôdia está viva, a promessa vai se cumprir, mas no meio da caminhada, antes de chegar, porque vai ter fruto, irmão, presta atenção, vai ter fruto. Alguém tem motivos, por desânimo, por simplesmente não gostar de você, tem motivo, eu não quero aquilo, fique procurando, irmão. Presta atenção, você é jovem, nós somos jovens, eu sou jovem, eu me considero jovem. Você quer não perder tempo na sua vida ministerial, na sua vida, na sua chamada? Uma coisa que eu aprendi, só que eu fui aprender depois de velho, a me preocupar. Eu falo já, talvez você já ouviu falar isso, me preocupar com o que as pessoas pensam de mim. Isso me parou durante anos. Agora eu falo não. O que importa é o que Deus pensa. Deus falou algo a respeito que eu vou falar aqui, mas segura aí, Vasco. Não importa aquilo que pensam de você, importa o que Deus pensa de você, ao seu respeito. E você passou pelo processo, mas em algum momento, escuta, Jó capítulo 14 vai falar sobre a esperança da árvore que foi cortada. A esperança e uma querida árvore que foi cortada. Jó capítulo 14. E você lê o texto. Pastor, tem a ver isso com a mensagem. Semeadura, cuidado, zelo e colheita. Semeadura é lançar a semente no solo fértil, no solo, cuidar dele e colher o fruto. E quando a Bíblia fala sobre a árvore, eu entendo que essa árvore ela já passou pelo primeiro estágio. Já é uma árvore, porque a Bíblia não está falando de uma semente, ela fala de uma
árvore. Quando você fala de árvore, e quem já estudou biologia, não vou pregar aqui sobre biologia, mas você sabe, você está na época escolar, a árvore tem pelo menos 3 elementos, dentre outros. Os principais são a raiz. Repita comigo, raiz. Segundo, quem chuta? Quem chuta? Irmão, você faltou na aula de biologia. O caule. Ora. E tem o terceiro, que são as folhas. Tem até o quarto, que são os frutos. Só que se você estudar biologia e ver a funcionalidade da raiz, irmão, me segura, aleluia. Me segura. Se você olhar e ver a funcionalidade da raiz, antes de estudar biologia, eu pensei que a raiz só servia para deixar a árvore de pé e segurar ela plumada assim, ó. Também, mas um aspecto importante da raiz. Tem crente que é estudante de biologia, já sabe o que é. E tem gente que lê a Bíblia também, mais do que a biologia, ele conhece a essência do Espírito. E na raiz, há armazenamento de alguns ingredientes, como por exemplo sais minerais, água. Então eu posso dizer com propriedade biológica, espiritual, que quem tem raiz tem reserva. Levanta a sua mão e diga: quem tem raiz tem reserva. Ó, a água está lá, só que para chegar até o caule, ou melhor, até as folhas, é preciso um canal. E o caule é o agente que é o responsável em transmitir os sais minerais para as folhas. Sim ou não? Então, tem raiz, tem armazenamento de sais minerais, de água, tem reserva. Interessante, quando você vê alguém cheio de Deus, você julga pela aparência, aquele rapaz é cheio de Deus. Por quê? Porque ele se veste como crente, fala como crente, sapateia como crente. Irmão, não se engane. As reservas muitas vezes estão em solos escondidos, profundos. Tem gente que está aqui e não deu um pulo sequer, mas Deus já demonstrou que ele está transbordando de azeite. Porque ele não pulou, ele não sei. Mas Deus vai pegar ele daqui. E muitas vezes ninguém vê a reserva, porque a raiz, a árvore, fica na profundeza do solo. E lá ninguém enxerga. Então quem sou eu para olhar e ficar de pé agora? Quem sou eu para olhar para o mano e falar assim: rapaz, tua raiz é rasa? Quem sou eu para falar isso? Ou dizer para você: rapaz, sua raiz é profunda, você está elegante, está sempre bonito, está sempre cheio. Não conhece aqui. Às vezes, por uma palavra que sai da boca dele. Porque, irmão, o ser humano falha, viu? Se você está pensando em sair, desistir, porque você acha que alguém na sua igreja não vai na sua cara, porque alguém... Irmão, pelo amor de Deus, todos vão falhar. E se você for para outra igreja, vai ter gente que falha também lá, não se engane. Só que, quando eu olho para ele, eu não conheço o que está debaixo do solo, debaixo dos pés, do joelho dele. Santo Deus, aleluia. E quem sabe é Deus, e quem sabe é ele. Você não vai não. Armando, ó, tem reserva e sobe para as folhas. E o caule é esse agente transmissor. Ele faz um processo para levar da raiz para as folhas. E quando chega nas folhas, que é responsável pela foto. Eita, tem um estudante aqui. Fotossíntese. Olha, quem olha para as folhas não viu. Bom, se você for alguém que tem um olhar biônico, talvez você possa olhar para aquela planta que está no vaso vermelho ali fora
e você vê o processo acontecer, porque eu não estou vendo nada. Você está vendo alguma coisa lá? Você está vendo que ela está florida, está verde, está bonita. Aleluia. Foi forte. Ô glória. Está bonita. Mas há quanto tempo ela estava naquele vaso? Quando foi semeado? Quando foi cultivado? Quem cultivou? Quando foi o processo? Só Deus sabe. Só Deus sabe o processo. Só que Jó, capítulo 14, verso 7 diz assim: ó, esta árvore aqui foi cortada. Eu quero que você entenda de que agora nós estamos falando de semeadura ainda, mas agora eu quero me dirigir aquelas árvores que foram cortadas. Ela produziu, ela cresceu. Ela se mostrou como árvore forte, tinha raiz, veio vento, ela caiu, veio calúnia, ela continua de pé, veio desemprego, ela continua firme, perdeu minha família, mas ela continua firme em pé, porque como a árvore, ela foi cortada, não significa que ela pecou e caiu. Muitas vezes ela é podada, alguém corta, é sangrada. Mas Deus está dizendo, e a Bíblia diz que ainda há esperança, até mesmo na árvore que foi cortada. Levanta a sua mão se você crê nisso. Levanta a sua mão se você. Porque tem gente que acredita que se a árvore caiu ou não julga. Quando se você vê um jovem que está passando por processo, não julga ele, não. Ora por ele, abraça ele, como ele fez o gesto dele, abraça. Porque tem ocasião que não foi ele mesmo, mas podaram, cortaram as folhas, feriram o caule. Ele falou, mas tem raiz, mas tem raiz, mas tem raiz. Estão olhando para você e estão vendo o caule sangrando. As folhas estão secas. Ah, meu Deus do céu. Oh, glória, 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 glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Alguém foi, mudou, e às vezes isso acontece por inveja, isso acontece por tudo que você pode imaginar. Eu não sei porque, mas Deus estava mandando falar aqui, ó. Está diante dos olhos, mas Deus disse: eu vejo o coração, eu vejo o que está dentro dele. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça muito grande aqui. Eu posso te ver ele, Deus olhou para dentro de ti, dentro de ti. Regular. Sabe a memória Glória a Deus. começa a furar Aleluia. Só que eu vejo o bálsamo sendo derramado. Nem tudo são percas. Deus está dizendo aqui, ó. Hoje, as pessoas que terão marco na vida espiritual, você é uma delas. Segue de isso. Eu quero chamar uma jovem aqui que é batizada no Espírito Santo, que tem Deus, que é cheia de Deus. Glória a Deus. Se for vazia, fica aí, mas se for cheia, vem aqui. Voluntariamente. Aleluia. Glória, aleluia. Aleluia. Isso, aleluia. Olha o que Deus vai fazer com ela, agora.
tá certo. Deus fala assim, espera que ela vai entrar. O jeito que vai ser, não sei quando ela vai entrar. Você vai saber que é Deus falando quando você entrar. Eita, papai. Aleluia, Deus. Eita, papai. A minha mão já vai falar. Você acredita nisso? Uma brisa suave do Espírito Santo passando aqui. Eu disse. Aqui no livro de Jó diz, porque a esperança para a árvore que mesmo que cortada, ainda se renovará. Ainda se renovará. Ainda se renovará. Não cessarão os seus renovos. Não vai cessar. Porque aquilo que Deus faz é abundante. Olha para mim. Olha para quem você vai fazer. Aquilo que Deus faz é abundante. É perfeito. Escuta, Deus não faz nada pela metade. Não. Se não aconteceu ainda, porque não é um tempo. Deus está dizendo vai acontecer ainda. Vai chegar. Ei, você prepara, viu? Porque Deus está dizendo que vai chegar. E para a gente. A árvore quando chega no estágio, irmão, aonde ela passa pelo processo de corte, de poda, de machucar, alguém pode passar a olhar para ela toda destroçada, toda, no linguajar popular, todo bagaçado, igual você vê no retiro. Vou para o retiro, não, tem gente que fala assim, não estou com vontade de ir. Vou falar. Deus disse assim, ó, para você, a vontade não é sua, é minha. Você quer levantar dizendo eu não quero ir? Falou para o pai e a mãe, não vou. Não me sinto bem, Deus falou, vai. Porque quem manda na sua vida sou eu. Tem coisa para fazer que eu digo a ninguém. Deus vai fazer. Feia, alguém passa por ela e fala, não dou nada por ela, não dou nada, não vai me sentar. Aí Deus está dizendo, mas ainda há esperança. Esperança. Pregador, quem é você para dizer que tem esperança que você não vem comigo? Você não sabe que eu passo em casa dos meus pais? O senhor não sabe o sacrifício que é para eu estar no culto, pastor, o senhor não sabe, eu nem sei o que isso. O senhor não sabe o que me espera quando eu voltar desse vídeo. Eu vou dizer o que te espera. Aleluia. Você vai voltar de cabeça. Ninguém vai voltar. Você vai voltar de cabeça. Ninguém vai voltar. Aleluia. Ninguém volta. Você saiu de lá. Quem olhou para você e falou assim, cara, aonde vai desse jeito? Aí você veio, você orou, você cantou, você nadou, você brincou, jogou bola. Aí Deus me trouxe aqui hoje só para confirmar que o Deus já falou. Não tem novidade. Não vai cair um anjo, se quiser descer um anjo, desce. Se o Senhor quisesse abrir, ele abre. Mas Deus só me trouxe aqui para confirmar que ele já falou para vocês disso. Eu sou o Deus na sua vida. Eu mudo a sua história. Seu pai não te para, sua mãe não te para, seu irmão não te para, seu tio não te para, a macumba não te para, vem de farinha não te para, o diabo não te para, não te para.
mas eu sou especialista em fazer aquilo que não é se transformar em ser. Glória, 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 glória. Glória, Deus está dizendo para ti, rapaz. Ei, chega lá de cabeça erguida, porque eu estou colocando brasa sobre a sua cabeça, calçando os seus pés. Aí, Deixa você ligar o meu pé, acredita. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você não precisa levantar a mão, porque tem gente que tem vergonha de levantar, mas não precisa levantar a mão, você leva. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Por esses dias, Deus tem feito uma grande obra no que diz ao batismo com o Espírito Santo. Eu acho que hoje, acho não, tenho certeza que vai acontecer algo aqui. Vai acontecer algo aqui. Aleluia, olha para cá, olha para cá. A árvore está destruída, mas Deus falou assim: ó, tem esperança para ela. Não tem jeito, tem esperança, tem esperança. Entenda. Joel, capítulo 1, verso 14. Santifica e busca a minha presença. Você entendeu o que eu falei no começo da mensagem? De que é um processo. Rega, semeia, rega, cuida e colhe. A árvore só foi cortada. Ninguém corta quando está enterrado. Ninguém vê, ninguém está vendo. Ou quando tem semente lá, você vê alguma coisa, você não vê não. Só se você tem olho de olho. Tem gente aqui que está no estágio primeiro. É semente ainda. Eu respeito a sua fase de semente, porque você está sendo processado, germinado. O agricultor, os agricultores estão cuidando de tudo. Tem gente aqui que está na fase lá de regar, zelar. Então escute, irmão. Escuta, jovem. Quanto mais você puder orar, buscar, jejuar, faça isso. Isso vai te dar estrutura para o seu ministério. Por favor, não vai desistir por causa de alguém que falou que você não consegue chegar, não, pelo amor de Deus. Por pouco eu não retorno. Deus ia tomar, ia permitir a minha vida ser ceifada. E eu voltei porque Deus falou assim: me dá a promessa. A área está toda arregaçada, mas eu levanto porque tem promessa. Eu vejo lágrimas aqui, ó. E Deus está dizendo: tem promessa a ser cumprida. Você sabe por que a árvore não foi destruída? E eu falei aqui, porque lá na raiz tem que reserva, tem água, tem sais minerais. Eu vou repetir pela quarta vez. Pode destruir o caule, pode arrancar as folhas e pode até tacar pedra no fruto, porque fruto quando está bonito, tem um ditado popular que diz que ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto, sim ou não? Se você vê uma manga, no pé de manga, obviamente, essa manga está feia, você não vai querer, você não quer. Até porque ela já se cai sozinha. O que está podre despenca. O que está podre cheira mal. O que está podre ninguém quer dar perto. O que está podre ninguém quer dar junto. Sim ou não? Mas quando você vê uma manga toda amarela, vermelha, bonita. E tem gente que vai querer se aproximar, mas outros, pastor, vão querer olhar e tacar pedra para derrubar lá de cima. Porque olha e fala assim: não, lá não, cara, está muito bonita para brigar, está muito bonita. Tem gente que não suporta. Não suporta ver alguém se levantar e ser usado por Deus. Escuta, Deus está dizendo que vai marcar a vida de jovem aqui. Escuta, vai ter profeta na sua congregação, vai ter profeta na central, vai ter profeta na sua cidade. Porque Deus é o Deus que levanta profeta aqui hoje. Ainda. E alguém está com pedra, ele caiu. Mas pregador, pode terminar, tá? Pregador, tacaram pedra, derrubaram a fruta. Cortaram as folhas, responsável pela falta seca. Pregador, detonaram o carro. E eu vou insistir.
Porque Joel disse que se nós suportarmos o processo, você está aqui há quantos dias? 4? Ou 3? Até perder a conta, que beleza. Eu nem sabe mais onde estão. Você está aqui há 3, 4 dias. Suportou o processo. Aliás, teve gente aqui que achou que não ia chegar no fim do ano de 2021 vivo de tudo que aconteceu na sua vida. Tudo que aconteceu. Para você estar aqui é um milagre, um milagre, um milagre. Para nós estarmos aqui é um grande milagre. Nós estamos. Você suportou. Foi doído. Sangrou. Apertou. Mas você veio cheio de Deus. Então Joel disse que se eu suportar o processo, se você suportar o processo, aleluia, vai ser derramado. Vai ser derramado o Espírito. Aleluia, vai ser derramado. E Deus está dizendo que hoje Ele vai marcar e vai derramar uma unção sobre a vida de pelo menos umas 8 pessoas aqui. Que tem promessa. Eu vou falar um termo aqui, mas não leve pelo lado exaltado da coisa. Não é sempre que a gente fala na sua linguagem. Você é jovem, fala na sua linguagem. Tem pelo menos 8 jovens aqui, que a partir de hoje você vou dizer, mas não leve para exaltação nem para soberba. Mas para você entender o vocabulário, você vai voar, sabe voar? Você não sabe o que é voar? Voar é Deus começar a te colocar onde Ele já tinha projeto de te colocar antes de você vir para cá. Mas são muito jovens. Mas tem ministério que Deus está levantando aqui hoje. Pelo menos 8 pessoas. Até você, aleluia, glória a Deus. Você fica de pé. Esses aqui não são melhores que ninguém. Melhores que ninguém. Melhores que ninguém. O que Deus vai fazer aqui agora? Sentindo forte a presença de Deus aqui. Para você entender, ó. E há de ser, olha para mim, e há de ser que depois semeou, cuidou, alguém podou, alguém chutou, mas você suportou. Suportou. É mérito seu? Não, não é mérito. Não, foram suas coisas? Não. Eu estava estudando outro dia sobre Buda, sobre Joseph Smith e sobre Allan Kardec. Joseph Smith, no livro
mostra para a humanidade como ser um ser humano melhor. E ele fala aonde você pode chegar. Só que eu olhei para Jonathan Smith, ele não mostrou o caminho, só falou que você pode chegar, mas não falou onde era o caminho. Pastor, eu nem estudei sobre Allan Kardec. Eu vim com a família, com a minha tia era kardecista. Eu era curioso, sempre curioso, sempre lá comecei a estudar Allan Kardec. Parece que o que ele fala é bom, rapaz. Ele fala que a esperança para a reencarnação, eu fui mal hoje, posso ser melhor amanhã. Ele diz que a esperança. Aí eu fui ler sobre Buda, inteligente, fala que tem esperança, que engraçado, interessante que Joseph Smith, Buda, Allan Kardec disseram: ó, você pode chegar lá, você pode encontrar felicidade, você pode encontrar paz, mas só tem um. Mas só tem um que, além de falar que tem esperança, ele mostra o caminho. Oh, glória a Deus! Só tem um. Levanta a mão. Ó, Joseph falou comigo, mostrou a esperança. Allan Kardec e muitos outros. Mas teve um que eu estava no exército que falou assim: é o que vem. É dessa maneira. Mas não é que ele vem atrás de mim, ele já é na minha frente. João Batista, tenha consciência do seu estado, escuta. Vem um, aí, Eita, mas antes ele já veio, já era. Já estava. Falando para ele que era uma pessoa mais solitária no deserto. Ele falou: ó, esse que vem aí, que já veio antes de mim, vocês acham que eu tenho dignidade? Você acha que porque você me veio pregar no deserto, eu tenho alguma coisa? Eu posso alguma coisa? Mas só porque tenho ele. Eu sou tão miserável. É como se João Batista estivesse pensando: ó, está escrito, mas eu creio que ele pensa: olha, eu sou tão miserável. Eu falo, eu prego, eu uso, mas eu sou tão miserável que eu não sou digno de devagar a vantagens dos seus pés. Tamanho é a sua glória, tamanho é a sua santidade.
Glória, aleluia. Tem teólogo vai dizendo assim, não rapaz, você não pode falar isso. Isso aqui era para Israel, isso aqui era